Olá, bom dia pessoal da página 2 do Movimento Orgânico. É legal estar aqui de novo com vocês, nesse novo formato, nesse novo podcast, programa, como vocês quiserem chamar. A gente vai estar todas as quartas-feiras ao vivo, né, com o nosso programa, aí com o Renan Carvalho, com o Tiano, com o Nado. E nesse primeiro programa, eu quero agradecer a oportunidade que a Rádio Página 2 está dando para a gente, né, e também dizer que a gente tem, com o programa Acordar e Agir, que também é do Movimento Orgânico, nós temos mais de 170 programas gravados, onde você pode buscar em todas as plataformas e conhecer um pouco mais de todo esse pessoal que sempre colaborou com o Movimento Orgânico. A gente tem muitos temas aí que foram tratados, que tem tudo a ver com uma vida mais leve, né? Então, eu queria dar continuidade aqui, já agradecer mais uma vez aí a todas as pessoas envolvidas e ter essa estrutura que a gente tem hoje para apresentar o programa. Eu sou o Nasser, né? Vocês, quem já me conhece, não preciso de apresentação. Quem não me conhece, está aqui uma bela oportunidade de me conhecer. E eu vou jogar agora o nosso bom dia aqui, vou dar um bom dia para o meu amigo Renan Carvalho, que vai dar um alô e vai dizer logo de cara já, Renan, por que esse nome Orgânicos Anônimos e também mais ou menos o que é filosofia orgânica. Eu sei que você não vai se estender muito, porque o nosso tempo urge, e também porque a gente tem mais o que fazer daqui a pouquinho. Vamos lá, Renan. Bom dia. Bom dia, Nasser. Pô, mas tu tá começou lento aí o negócio, né? Dormiu não muito bem aí essa noite, né? Mas bom dia, pessoal. Bom dia, nosso ouvinte aí. Bom dia, o pessoal que está nos ouvindo aí pelo Facebook, pelo YouTube. E o pessoal do podcast que vai nos ouvir a partir de amanhã. O podcast demora um pouquinho mais para sair. Mas muito bom estar aqui, muito bom a gente estar começando esse novo bate-papo aqui agora, né? Orgânicos Anônimos, reflexões para a mente e leveza para a vida. Esse é o nosso slogan, né? O Orgânicos Anônimos, na verdade o nome surgiu assim de uma ideia porque ele é inspirado, lógico, naquele grupo do Alcoólicos Anônimos, né? Que é um grupo que tem um trabalho muito bom, fantástico, de apoio às pessoas que têm problema de alcoolismo, né? E eles trabalham geralmente com rodas de conversa, né? Então, essa ideia do Orgânicos Anônimos surgiu agora, quando a gente estava pensando no nome para o programa, porque tem 10 anos que o trabalho nosso no movimento orgânico é fazer rodas de conversa. A gente faz rodas de conversa para a gente se livrar dos pesos da vida, né? Para a gente se livrar dos pesos. Quando a gente diz os pesos, a gente diz assim as aflições, as angústias, as ansiedades, os conflitos da vida. Então, e a gente, em 10 anos, a gente uma vez por mês se reúne um grupo e a gente conversa sobre essa, a gente traz essas coisas e a gente conversa. Então, queira ou não, é um negócio bem mais leve, é lógico, não chega a ser um vício tão problemático como o alcoolismo, mas a gente está cheio de vícios, então faz sentido a gente trazer as nossas aflições dessa forma, né? Então, a gente quer dar uma continuidade nesse bate-papo. Então, a ideia do programa aqui é a gente dar uma continuidade nesse bate-papo que a gente faz mensalmente num grupo e a gente senta em roda e faz esse tipo de conversa, né? E o orgânicos, por que orgânicos, né? O pessoal fala de comida orgânica, de alimento orgânico, de agricultura orgânica. Por que isso tem a ver com bate-papo, né? E isso tem, para nós, tem tudo a ver, né? Na verdade, toda essa roda de conversa começou no meio de empresas, onde lá em 2009, eu estava muito incomodado justamente com as aflições e os pesos e as angústias que o pessoal que trabalhava em empresas ou que era dono de empresas vivia. E eu tentei ajudar eles de alguma forma, e a maneira que a gente foi descobrindo, né, fui atrás de informações, de estudos e tal. E lá na década de 60 teve uns caras que estudaram empresas que eram um pouco mais leves, que eram um pouco mais humanas, que trabalhavam isso de um jeito melhor, e os caras chamaram de orgânica, que contrapunha o modelo mecânico, né, do comando e controle que a gente fala. E isso tem tudo a ver, quando eu li sobre isso, para mim, tinha tudo a ver, porque aí eu comecei a perceber que as coisas mecânicas, a gente precisa estar sempre controlando elas. Então, é quase que uma mentalidade, um mindset, um vício enorme de querer controlar tudo que a gente tem. E já na natureza, as coisas orgânicas, a gente não precisa controlar nada, a gente se adapta a tudo, a gente começa a aprender. Então, as coisas se tornam leves porque a gente se adapta mais. E a partir desse mindset aí, a gente começou a trabalhar muito essa questão do controle, né? O que a gente tem controle, o que a gente não tem, como que a gente pode se espelhar na natureza.
E tudo isso aí foi se convertendo no que a gente chama hoje de filosofia orgânica, que virou meio que um estilo de vida, e a gente traz isso como sendo a tônica dos nossos bate-papos, das nossas conversas. E o nosso bate-papo aqui do Orgânicos Anônimos, ele vai estar sempre norteado por essas reflexões que a gente traz, né, sempre tendo a natureza como referência. Então, essa é a ideia, Nácia. Renan, primeiro que eu já estava pensando aqui, se eu fosse um cara que desconhecesse o movimento orgânico, eu já ia pensar que eu tinha que criar galinha solta, sem hormônio, de alguma coisa assim, mas pelo pitaco que você deu aí, vai elucidar outras pessoas que não é nada disso, né? Mas, Renan, a gente está falando aqui que o tema desse primeiro programa é uma vida leve, né? E uma vida leve não significa que quem tem problemas de sobrepeso não possa levar esse tipo de vida. Então, eu tenho aqui até um recado do nosso amigo Ronaldo Carvalho, Nado Carvalho, vocês vão conhecê-lo, e tem muita gente que já conhece, ele é compositor, ele é goiano, né? Goiano gosta de carro grande e de tocar viola. Eu não sei como é que o Ronaldo está de carro grande, mas de viola ele manda bem, e também toca rock, e ele tem as composições autorais, e ele vai muito nessa linha do nosso programa. E eu vou pedir aí para o Tiano, que é o nosso responsável pela área técnica, o Tiano jogar esse vídeo aí no ar com a mensagem do Ronaldo, que ele vai estar sempre participando e deixando o nosso programa leve também. Não é isso aí? Tiano, do Ronaldo para nós. Fala, galera do Orgânicos Anônimos. Aqui é Nado Carvalho e eu vou participar desse programa aí com vocês, sempre trazendo uma música, uma composição minha que tem algum tipo de mensagem orgânica. E a música que eu vou trazer se chama Leve, e é o tema do programa, então na verdade vocês já estão aí debatendo sobre ele, né? Mas vai, de qualquer forma, um trechinho aí. Leve, a vida assim, leve, nessa vibe, descarregue o estresse, liberte-se de tudo que excede, desapegue do que não mais te serve, se solte, se jogue e se entregue ao som do soul e do reggae. Leve, 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 a vida leve, 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 se sinta leve, 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 consigo leve, 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 o amor leve, 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 como o ar, leve, 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 seu sonho leve, 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 no rosto leve, 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 o sorriso. É isso aí, Orgânicos Anônimos, leve. Bom programa aí pra vocês. Até a próxima quarta, com outra música. Eita, o cabra é bom mesmo, hein? Então, ô Renan. Ah, cara, se não fosse meu irmão, bicho, eu ia dizer que é um artista daqueles, né, de primeira, né? A gente tem que, para dar orgulho pra família, né, cara? Imagina todo mundo que tá assistindo. Eu ia falar isso aí. Ter que agradecer realmente que pelo menos alguém na família tem algum dom, né, assim, que tenha uma competência para executar. Ô, Renan, fala um pouco desse trabalho do Ronaldo aí e dele ter essa qualidade autoral mesmo, que hoje em dia é muito difícil, né, as pessoas não... Mas como diziam antigamente, o negócio é copiar, né, o que dá certo, também não é um problema, mas... que é essa vida leve aí que o Ronaldo cita na música também? Fala, Renan. Então, Nado Carvalho é nome artístico, nessas frescuras que o povo de arte começa a colocar, né? Na verdade, para nós íntimos é o Ronaldo, né? Mais íntimos ainda é o Ronaldinho, mas ele Renan, tem uns... Pode falar, desculpa interromper. Ele vai partir, como ele já mudou o nome, era Ronaldo, virou Nado Carvalho, ele vai pro Y, vai na numerologia, ele não frequenta essas paradas, nada, né? Daqui um pouquinho ele tá indo para essa de numerologia também, né? Depois a gente escuta os comentários dele, velho. Mas, assim, o Ronaldo, ele participou, né, do nosso... Ele conheceu, né, ele já vinha numa pegada, assim, de mudança de vida há muito tempo, né? Ele foi funcionário de alto escalão lá da Caixa Econômica Federal, lá em Brasília e tudo.
e aí depois ele foi se angustiando com essa vida dentro desse meio e acabou, né, abandonando tudo, saindo do emprego, e começou essa vida um pouco diferente, mais voltada, muito mais leve, como ele mesmo diz, né? E ele participou de uma roda que a gente fazia um tempo atrás, que era o PLO, o Programa de Liderança Orgânica, né, tipo um curso, e aí se conectou bastante com essa ideia nossa, e ele hoje está aí com a gente, né, ele participa com a gente, e ele tem esse dom, as músicas dele são todas voltadas para esse tipo de tema, né, que a gente conversa aqui no programa, e que tem a ver com uma vida leve. Quando a gente fala de uma vida leve, eu acho que é bem importante a gente reforçar isso aí também, né, porque leve não é só o tema desse programa, leve, na verdade, é o slogan do Orgânicos Anônimos, né, vamos refletir a mente e para a vida ficar leve. Então, se nós exercitarmos essa reflexão da mente, que a gente faz isso em rodas e tal, a tendência é a gente ir tirando pesos de cima de nós, né? E esses pesos, eles existem sob a forma, muitas vezes, das aflições que a gente carrega, das angústias, das ansiedades, das emoções que nos pegam, né, no dia a dia. Então, essas aflições é o que a gente vai abandonando. E isso tem tudo a ver com o desejo que a gente tem de estar controlando as coisas, com julgamentos que a gente faz, porque as coisas não deram certo do jeito que a gente queria, a gente quer impor a nossa ideia, a gente quer impor a nossa vontade, tudo isso aí é aquela mentalidade de controle, aquela mentalidade mecânica, e isso gera essas aflições, essas angústias, essas raivas, esses conflitos que a gente tem com as pessoas, e isso tudo são pesos que a gente carrega. E quando a gente começa a perceber que se a gente começar a refletir racionalmente, a gente começar a exercitar essa reflexão, essas conversas, a gente vai abandonando essa necessidade de controle, a gente vai abandonando esses julgamentos, a gente vai abandonando essas coisas da nossa mente. Quanto mais a gente abandona isso, mais o reflexo emocional passa a ser bem mais positivo para nós. E aí vem a leveza, porque aí a gente não sente mais as angústias que a gente sentia, a gente não sente mais as aflições que a gente sentia, a gente não entra mais nos conflitos que a gente entrava, e a gente passa a focar muito mais naquilo que faz sentido, que está à nossa volta, no aqui e agora, e isso que a gente chama de uma vida leve. E por isso que a gente diz que qualquer pessoa pode começar a caminhar nessa direção de uma vida mais leve, né? Que é o que nós estamos caminhando há muitos anos aqui. Então, para nós faz muito sentido a gente exercitar essas reflexões para a gente ir tirando pesos da nossa vida, de toda a vida. Todo mundo tem muito peso na vida, então a gente não está preocupado aqui com o que a gente vai fazer externamente, porque o que é externo não está sob nosso controle. Agora, os pesos que nós carregamos, eles estão totalmente sob nosso controle. E essa questão do controle é algo que é muito forte aqui em nós, né? A gente realmente tem um foco sobre aquilo que nós podemos agir, né? E isso também nos dá leveza. Então, essa é a ideia. Ô, Renan, uma coisa que eu não tenho controle aqui, por exemplo, como você citou, é o pessoal que está dando bom dia, né? Então, eu realmente não tenho como controlar, é incontrolável. Então, tem o bom dia aqui do Eri Mendes, tem o bom dia do Anelores, da Ana Luísa, do Renato, e a gente está aqui à disposição para quem quiser mandar alguma pergunta, quem quiser mandar algum comentário, pode fazer, que a gente vai tentar responder. Se a gente não responder, não fica chateado, porque também isso não está sob o nosso controle. Não é verdade, Renato? A Eri Mendes ali, ó. Uau, o Ronaldo é um artista mesmo. A mensagem aqueceu o coração, ó. Pô. Eri Mendes, uau, Ronaldo, isso mesmo. Boa aí. O Ronaldo é isso mesmo, cara. E ele vai estar contribuindo com a gente aí todo o programa com as músicas dele. E nós vamos tocar muito aqui. Você gostando ou não, vai rolar o Ronaldo aqui, entendeu? E você vai gostar porque depois você vai buscar ele no YouTube, vai se inscrever lá, vai receber as músicas dele. E tudo de graça, né? E também tem o livro dele, que sai da caixa, você também, que eu li, não paguei nada porque ele me deu. Então, você vai curtir o Ronaldo junto com a gente. Ô Renan, a gente tem aqui uma colega nossa do Movimento Orgânico, a Dani Andreoli. Ela mandou um videozinho curto com um comentário, então quem está vendo a gente vai estar observando essa imagem, né, que é real, né, onde ela está. E quem não está vendo vai poder ouvir pelo menos o que ela está citando, e depois eu vou querer que você comente, Renan, se prepara aí, umas 10 flexões e mentaliza que você vai entrar logo em seguida. Se prepara. Ô, Tiano, tem aí a nossa amiga Dani Andreoli, do Movimento Orgânico? Deixar o egoísmo fora da bagagem, ter um real encontro com Deus através de um punhado de fé, é tudo o que eu tenho para a travessia dos desertos que me pesam e deixam a alma vazia. E é tudo o que tenho para saber celebrar com leveza o agora.
Cara, quem não pôde ver por enquanto, depois pode buscar no YouTube, aí no Facebook, posteriormente o programa com imagem. Apesar que eu e o Renan, nós somos feios pra cacete, mas quem vê esse vídeo, cara, o local é sensacional, uma praia maravilhosa, eu vou descrever aqui, com o pôr do sol, tem um cachorro passando, e é muito bonito. E tem esse pequeno texto aí da Dani, que ela sempre contribui bastante, e eu queria que o Renan comentasse aí, Renan. Nós temos, né, um grupo do Movimento Orgânico, várias pessoas que participam com a gente do Brasil inteiro, né? O Nasser está aí em São Paulo, eu estou aqui em Blumenau, tem gente de Goiás, do Nordeste, de todo lugar. E a ideia, a Dani, ela é uma das que participam, né? Geralmente o pessoal que participa com a gente vai estar contribuindo com esses vídeos, com algum comentário, alguma coisa ali, e todo mundo está aberto, né? Quem quiser participar é só entrar em contato com a gente, também está dentro. E a mensagem da Dani, ela é muito bonita, porque ela reflete um pouco da nossa, de como que a gente trabalha essa questão da fé na filosofia orgânica, né? Ela traz que a fé em Deus, né, a fé que ela tem em Deus, tal, dá essa leveza para a vida dela, dá essa força para ela lidar com as adversidades da vida, né? E nós, da filosofia orgânica, né, a gente tem uma visão um pouco mais agnóstica da vida, né? Para nós, a gente procura eliminar crenças, a gente não lida muito com crenças, mas a gente, pelo fato da gente ser mais agnóstico, né, a gente respeita todas as crenças, a gente acolhe todas elas. A gente acha que se a crença é útil para a pessoa tem que realmente manter sua crença. Então, em nosso grupo, tem pessoas de todas as crenças, né? Porque a gente está mais focado realmente nas práticas do dia a dia, nas coisas que nós temos que fazer no dia a dia para dar mais leveza para a nossa vida. E quando ela fala que a fé em Deus é algo que dá leveza para ela, eu acho que é bem interessante a gente trazer qual que é a nossa visão, né? Como é que a filosofia orgânica enxerga isso, já que a gente é agnóstico, como é que a gente... né? E para nós, da filosofia orgânica, né, Deus é sinônimo de universo, que é sinônimo de natureza, né? Então, é tudo uma grande coisa só para nós, né? Então, e a fé é a gente entender, compreender e aceitar que essa natureza, que esse universo é uma inteligência superior à nossa, é algo que está muito... né? A gente precisa ser muito humilde em relação à natureza, em relação ao universo, em relação a Deus, e não ter essa soberba toda que a gente tem de querer controlar, dominar e explorar e fazer tudo por nosso bel prazer, né? Então, se nós temos essa compreensão, né, que né, a fé em Deus para nós significa essa compreensão da natureza, essa aceitação de como as coisas realmente são, aí realmente nós temos uma vida muito mais tranquila para lidar com qualquer adversidade. Nós vamos ter uma capacidade muito maior de nos adaptar e de fazer com que as adversidades sejam transformadas em algo útil e positivo para nós, né? Então, essa é a fé em Deus da filosofia orgânica, né? É a gente realmente entender e aceitar que a natureza, o universo, Deus é muito mais do que nós. E a gente começar a observar e aprender com a natureza, né? A gente observa e aprende cada vez mais e incorpora cada vez mais o estilo de vida na natureza na nossa vida, porque a natureza, ela existe, a vida existe na Terra com mais ou menos 4 bilhões de anos, sendo que a vegetação, né, natural, ela já existe há 450 milhões de anos, já passou por tudo quanto é intempérie, tudo quanto é catástrofe que tu imaginar a nível de planeta, já aconteceu, e a natureza sempre se adaptou, sempre se evoluiu, sempre continuou se desenvolvendo, é o maior case de sucesso, né, de longe da história. Então, se a gente nos espelhar nela e querer aprender um pouquinho com ela, eu acho que nós temos uma chance muito maior de ter uma vida muito mais sustentável, muito mais saudável, da gente ser, né, muito mais sólido como ser humano. Então, é isso, né? E se a gente se espelhar nela, literalmente nós vamos ter uma vida muito mais leve, porque na natureza não existe controle. A gente não percebe na natureza nunca um ser controlando o outro. Não existe isso, um ser controlando ele próprio, né? Isso é uma invenção nossa do ser humano, né? E se na natureza não existe controle, as coisas são muito... Por isso que ela se adapta, por isso que ela é simples, por isso que ela, né, é tão graciosa no jeito de lidar com as coisas da vida. Então é isso que a gente precisa aprender, e o que a gente faz aqui no Movimento Orgânico é tentar eliminar um pouco, né? Já emendando ali, porque a Erin Mendes está fazendo uma pergunta ali, dá um exemplo de crença a ser eliminada. A crença de que nós temos a necessidade de controlar as outras pessoas, controlar o futuro, controlar... Essa é uma crença terrível que nós temos, porque quanto mais a gente acredita nisso, mais a gente vai querer controlar o incontrolável, porque são 7 bilhões de pessoas no mundo.
cada uma delas com o seu próprio desejo, com sua própria vontade. Se a gente quiser controlar uns aos outros, nós estamos perdidos, né? Então, essa crença no controle é o que nos gera aflições, nos gera angústias, né? Então, nós temos que aprender a nos adaptar, né? A única coisa que nós efetivamente temos controle na vida é os nossos desejos, as nossas ações e as nossas reações diante do mundo. É isso que nós temos que focar, né? Ô, Renan, e aí você acabou, acho que, respondendo também uma pergunta do Renato, que ele pergunta se existe uma ou algumas dicas mais importantes, mais cruciais para se levar uma vida mais leve. Mas eu acho que dentro desse comentário teu, você já respondeu a ele, respondeu a Iri Mendes. Então, com certeza. Não é? E eu queria dar um bom dia aqui para a Cíntia Sarita e para a Ivana Siqueira, que deram um alô para a gente aqui, desejando que ela sempre esteja acompanhando. Lembrando que se você estiver gostando do programa, quarta-feira que vem você põe o relógio para despertar às 8 horas, quem dorme mais tarde, e fica ligado no programa. Se você não gostou, põe o relógio para despertar também às 9. Ô, Renan, eu queria dizer o seguinte, eu estou aqui em minhas mãos com um livro que, cadê aqui, ó? Ele chama Arte de Viver, Epiteto. Aliás, foi você que me indicou alguns anos atrás. Então, quem não está visualizando, ele chama Arte de Viver, Epiteto. Ele foi escrito há pouco tempo, né? Não faz muito tempo que foi escrito, algumas semanas. Talvez uns 5 milhões de semanas atrás. E o Epiteto foi um escravo, né? Mas não vamos me alongar muito aqui, porque os patrocinadores pressionam a gente em relação ao horário. Você sabe como é que é a grande mídia. Sim, né? sim. Ô, Renan, eu quero que você comente aqui. Se eu me alongar muito, você pode me derrubar e o Tiana também. O que Epiteto fala aqui num trecho do livro? Ó, a felicidade e a liberdade começam com a clara compreensão de um princípio. Algumas coisas estão sob nosso controle e outras não. Que é o que você estava falando aí, né? Exatamente. Só depois de aceitar essa regra fundamental e aprender a distinguir entre o que podemos e o que não podemos controlar, é a tranquilidade interior e a eficácia exterior tornam-se possíveis. Diz mais um pouquinho aqui do nosso amigo Epiteto. E sob nosso controle estão nossas opiniões, aspirações, desejos, as coisas que nos causam repulsa, desagradam. Essas áreas são da nossa conta porque estão sob nossa influência direta. Então, sempre temos a possibilidade de escolha quando se trata do controle. Eu estou lendo rápido aqui porque eu costumo errar na leitura, então estou sendo ligeiro. Se eu ler ao pé da letra, eu vou acabar me engasgando. Então, aí fora do nosso controle estão as coisas do já tipo... Já está engasgado. O tipo de corpo que nós temos está fora do nosso controle. Se nascemos ricos, nascemos a sorte grande e enriquecemos, a maneira como somos vistos pelos outros, qual a nossa posição na sociedade, tudo isso são coisas externas, né? E não depende de nós. Tentar controlar ou mudar o que não podemos só resulta em aflição e angústia. Então, o cara escreveu isso aqui por volta de 60, 70 depois de Cristo, e por que fica valendo até hoje, né, Renan? Eu não entendo isso, não. O mundo mudou tanto, tanta tecnologia, tantas mudanças. Qual o problema? Tu me pegou com essa leitura aí agora, cara. Eu estava achando que eu estava falando um negócio novo aqui para todo mundo, que é um negócio diferente, né? Um negócio que ninguém falou. Eu sabia que ia te derrubar. Aí tu vem me trazer o cara que escreveu um negócio lá em 60 depois de Cristo, o cara já falou isso tudo, porra. Sabia que ia te derrubar. Não, mas assim, porque já tem ali a Ivete Grotti ali apresentando uma sugestão de leitura nesse sentido, né? Pega esse livro aí, A Arte de Viver. Esse livro aí é fora de série, vocês vão achar provavelmente em sebos ou coisa assim, não sei se vai ter ele ainda em edição nova, né? Mas o que o Epiteto traz, na verdade, o Epiteto ele era um escravo, ele era um filósofo, ele é um dos ícones da filosofia estoicista, né? O estoicismo. Os outros ícones, ele era um escravo, outro ícone era o imperador Marco Aurélio, que era um imperador de Roma, né? E tinha o Sêneca também, que era um sábio lá da Grécia, se não me engano. Mas a filosofia estoica ela foi muito difundida naquela época lá no Império Romano e tal. E dentro do quebra-cabeça que a gente acabou montando, chamado filosofia orgânica, a filosofia orgânica é um quebra-cabeça. Eu fui pegando pedaços de conhecimento da filosofia estoicista, positivista, tal, e fui montando isso tudo que nos dá esse respaldo sobre isso que a gente está falando aqui, né? E um dos pilares é o estoicismo, é o Epiteto. Então, quando eu estava falando da gente tem algumas coisas sob nosso controle e outras que não estão sob nosso controle, na verdade, isso foi o maior presente que eu acho que a filosofia estoicista trouxe para nós, né? Então, o que o Epiteto traz nessa página aí é
Essa página aí, eu acho que nós devia imprimir ela e colocar ela em quadro grande para tudo quanto é lugar. Eu acho que nós devia colocar num texto ali, depois no Facebook, embaixo, para o pessoal pegar e copiar e colar, fazer meme para difundir lá para tudo quanto é rede social. Sei lá, tem que fazer alguma coisa, porque essa página é muito forte. Desculpa te interromper, sim, mas eu fiz isso com ela. Eu tirei uma cópia e coloquei no vidro do carro. Mas aí eu achei que não era legal, porque eu acabei dando uma encostada na hora que estava dirigindo no carro do cara, então eu queria estar lembrando como eu dirijo algo muito na rua. Estava sob seu controle. Bom, você entendeu, né? Mas seguinte, desculpa, eu só queria dizer que eu já estava Vai lá, pois não. Não, mas é isso, né? E é exatamente aquilo que eu comentei antes, né? O que está sob nosso controle é o que a gente tem que focar, o foco nosso na vida. Né? Se a gente colocar foco da nossa vida inteira em cima daquelas coisas que nós realmente temos 100% de ação sobre, nós temos controle, nós podemos mudar, nós podemos transformar. Se nós colocar o foco da nossa vida nisso, a nossa vida vai ter muito mais leveza e muito mais sentido. Né? E isso, o que é isso? Está escrito nessa página aí, são os nossos desejos, as nossas aspirações, as nossas reações diante das coisas, as nossas ações, o que a gente faz diante de uma situação. Isso tudo é coisa que só depende de nós, não depende de ninguém mais. Né? Então, se só depende de nós, não depende de ninguém mais, e nós trabalharmos nisso, nós vamos ter um ganho muito grande para a nossa vida. Agora, todas as outras coisas que não dependem só de nós, né? O que os outros estão fazendo, o que a política está fazendo, o que acontece em qualquer telinha, seja ela de celular, de televisão, de qualquer coisa, todas essas coisas. Não vai chegar, o mundo, a economia, não sei, essas coisas que acontecem longe do nosso campo de visão, do nosso alcance, e que a gente só acompanha através da interpretação de alguém que joga isso em cima dessa telinha para nós, né? Essas coisas nós não temos ação, nós não temos influência, né? A gente pode até ter uma influência, mas ela é tão mínima que a gente não consegue obter resultado em cima da nossa ação. A gente só fica martelando e mastigando isso na nossa mente o tempo inteiro, e isso vai gerando aflições, gerando conflitos, porque aí a gente começa a ter uma opinião, o outro começa a ter outra, mas nenhum dos dois estava presente para ver o que aconteceu, cada um acha uma coisa. Né? E aí isso aí vai gerando um monte de aflições, ou seja, a gente como sociedade, a gente é meio que educado a ficar dando foco e colocando o nosso foco em coisas que não estão sob o nosso controle, né? E isso gera as aflições da nossa vida. Então, se a gente quiser realmente trazer leveza, é a gente focar naquilo que está sob nosso controle, que está sob nosso alcance, que está sob nosso campo de visão, que nós estamos vendo, nós estamos enxergando, nós estamos presenciando, está aqui agora, do nosso lado, né? E menos naquelas coisas que estão do outro lado de telas. Essas coisas que estão do outro lado de telas, a gente vai aprendendo ao longo do tempo que a gente não precisa delas para nada. Elas não têm impacto nenhum na nossa vida, né? Eu, particularmente, eu não olho telas há eu não sei nem quanto tempo. Eu fico sabendo das coisas que alguém me conta, né? Então, o mais importante realmente, e que essa mensagem do Epiteto lá de 2000 anos atrás traz para nós, é isso, que o poder, o empoderamento nosso, ele está realmente naquilo que a gente dá foco, naquilo que a gente escolhe dar foco na nossa vida. Maravilha, Renan. Poxa, então só aqui a gente já conseguiu indicar também um livro que a Ivete Grotti tinha perguntado, então a gente já aproveitou sem querer aqui. É que a gente tem um dom, na verdade, né? Também tem tudo isso. A gente tem um dom de facilitar a vida das pessoas, por isso a necessidade do programa. Orgânicos Anônimos serve para isso, né? Então, ia ter um bom dia aqui, o bom dia do Carlos Henrique. Eu espero que esse Carlos Henrique seja o Carlos Henrique, que é o Trovão de Timbó, que é um maior narrador, maior âncora da região de Santa Catarina. Então, se for ele, um grande abraço. E a gente só aprende com ele. A Cíntia Sareta falou que adora esse livro, Arte de Viver. E eu tenho um bom dia aqui bem característico, que é um nome bacana, que eu desconhecia, e talvez não seja o nome dele, Galinho Gladiador. O Galinho Gladiador está mandando um bom dia aqui. O Gilberto Raulino está dizendo que o mantra dele é nada está sob controle. É isso aí, falou tudo. E Cristina Trindade disse, viva o hoje. Exatamente. Nenhum dia é igual ao outro, né? A vida é totalmente imutável e a gente, por exemplo, se programou e planejou várias coisas para esse programa e a maioria não foi executada, provando mais uma vez que nada está sob nosso controle.
Ô, Renan, a gente está chegando ao fim aqui, né? Eu queria que você só desse mais um alô em relação às nossas plataformas, ao Movimento Orgânico, onde encontrar informações sobre esse modo de vida, não sei se a gente pode chamar isso, não é nada daqueles gurus lá, os 7 passos para o sucesso, os 20 requisitos para blá, 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 blá. Aí o cara lança esse ano os 20 requisitos, né? Aí ele vende bastante, ano que vem ele lança os 21 requisitos e ele vai amarrando o povo, né? Ô, Renan, onde mais a gente pode encontrar um movimento orgânico e mais informações sobre essa maravilha que me salvou da lama? E a gente vai finalizar também, né? E aproveitar para dar essa despedida, porque a gente vai estar se preparando já agora, a partir desse momento, já para o outro programa. Eu não faço mais nada daqui até a próxima quarta-feira. Vai, Renan. Eu queria também agradecer demais, foi muito legal essa participação aqui, né? Eu acho que esse bate-bola aqui vai render muita coisa. Quem quiser ouvir a gente, né, pode ouvir os programas antigos do Acordar e Agir, que era um pouco diferente o formato, né? Nosso site www.organicas.org, nas plataformas de podcast, você vai achar todos os podcasts de todos os programas antigos do Acordar e Agir, e o Orgânicos Anônimos também vai começar a estar presente o podcast, assim que nós liberarmos o podcast aqui, no site www.organicas.org, e também nas plataformas de podcast, né, Spotify, Deezer, iTunes, tudo que vocês buscarem aí. E também no YouTube, né, da Rádio Página 2, no YouTube do Orgânicos Anônimos, né? Inclusive hoje nós não conseguimos a transmissão do YouTube do Orgânicos Anônimos ainda, tivemos uma falha técnica ali, né? Então nós estamos sendo transmitidos só na página 2, mas no Facebook, do Movimento Orgânico e o Facebook da página 2. Movimento Orgânico, então, quem quiser conhecer mais sobre a filosofia orgânica, quem quiser se interagir disso tudo que nós estamos falando, ler alguns livros, ler artigos, ler um monte de coisa, é o site nosso, www.organicas.org. E eu agradeço demais aí a página 2, o Tiano, que é nosso back-end ali, né? Uma hora nós vamos jogar ele na fogueira aqui para falar também, né? Porque a gente fala muito dele. E isso aí, gente. Agradecer a todo mundo que estava aí, né? E que acompanhou a gente aí nesse bate-papo. Valeu, gente. Valeu, Renan. Obrigado, Renan. Obrigado pela participação aí. Vamos conversar muito ainda. Espero não ter sido tão chato quanto eu já sou. Ô, Tiano, agradecer você também e bora para finalizar com a música tema do nosso programa, e que é o que a gente busca sempre, que é uma vida leve. Agradecer ao Ronaldo aí, tá bom? Um abraço aí, até a próxima quarta-feira. Valeu. Leve a vida assim,